Muito boa noite, senhoras e senhores, amigos do nosso Clube dos Jangadeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Janga Sale Talks Live. O pessoal está entrando agora. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Janga Sale Talks Live no Clube dos Jangadeiros. É um privilégio ter todos a bordo. O pessoal está entrando, a cada minuto entra mais um pouquinho de gente. Muito obrigado pela participação de todos. O meu nome é Christian Janzer, para quem não me conhece ainda. Sou comandante do veleiro Viking, né, o batimetrista maluco. E também sou diretor de vela de oceano de cruzeiro daqui do Clube dos Jangadeiros. Bueno, sejam todos muito bem-vindos. Essa noite vamos ter um bate-papo muito agradável com o nosso querido Henrique Freitas, comandante do veleiro Uruguaiana 3, e que está começando um projeto muito bacana aí de navegar na Refeno. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar a todos e todas que as nossas próximas duas lives já estão marcadas. A primeira no dia 11 de junho, às 20 horas, com o tema Biguá, isolados em Cunayala, no Panamá, com Alessandra e Márcio Machemer, meu querido colega de aviação também, Márcio Machemer. Vai ser um privilégio tê-los a bordo aqui do nosso Janga Sail Talks Live. E no dia 18, às 20 horas também, o tema A Reconstrução em Tamanho Real do Veleiro Seival e os Caminhos de Garibaldi, com o professor Antônio Carlos Rodrigues. Todos convidados, todos muito bem-vindos a bordo das nossas próximas duas edições. Bueno, e agora muito rapidinho, vamos vamos trazer o nosso convidado, Henrique Freire, comandante do veleiro Uruguaiana 3. Vamos ver se ele está entrando, está chegando aí. Opa, o filho dele. E aí? Ó, comandante Henrique. Tá me ouvindo bem, Henrique? Sim, muito bem. Que bom, então. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza em nos dar esse bate-papo, a participar do nosso Janga Sail Talks, que já foste o nosso diretor de cruzeiro, de vela, de cruzeiro de oceano aqui também no Jangadeiros. Privilégio de ter a bordo. E queria que tu fizesse uma pequena introdução, te apresentando para os nossos amigos aí, do que estão acompanhando essa live. Falasse um pouquinho da tua carreira e como é que tu começou na vela. Bem-vindo. Muito obrigado. E obrigado a todos também por participarem. É, Bom, na verdade, eu estou no mundo da vela desde 24 de fevereiro de 2012. E, na verdade, estava procurando um motorhome e o colega do meu filho disse, mas teu pai talvez goste de um veleiro. E daí consegui um convite com o pai dele, que na época foi o Betão Pons que me convidou para dar uma volta. Então eu e a esposa fomos dar uma volta de veleiro. A gente estava atrás assim de passear, de ter paz. E esse passeio que a gente deu foi até a Ponte do Guaíba e voltar. Foi fantástico e tal. E a gente ficou encantado também com o clube, com a ilha, com tudo que a ilha em si simboliza, assim, de tu estar num canto do paraíso e tal. E dali começou a nossa aproximação com o clube e com os veleiros em si. Muito bacana, muito bacana. E tu também lançou, Henrique, uma, dentro desse teu projeto aí muito bacana, tu lançou um pequeno livro, né? Eu posso dizer que é um pequeno livro que tu fez todo um trabalho fantástico que tá deixando todo mundo meio de cabelo em pé aqui mesmo. Eu tô em Pelotas hoje, o pessoal estava comentando, tô lendo aquele livrinho do Henrique lá, pô, tem tanta coisa legal que eu nem prestava atenção. Hoje mesmo batendo um papo aqui no fim de tarde no Bem Yacht Clube de legal. Pelotas, o pessoal comentou muito legal, parabéns. E se tu puder nos falar um pouquinho sobre isso, né? Pelo que eu vi, é um projeto, é isso? Então, fala sobre esse projeto. Qual é a ideia desse projeto da Refeno 2020? Assim, a Refiro, na verdade, é um pretexto, né? Porque, por exemplo, assim, se tu monta um calendário para poder chegar com um pouco de tempo lá, um pouco de folga de tempo lá em Recife,
é um projeto que para mim, no caso, vai durar 9 meses, né? Então são 4 meses subindo, 4 meses descendo. Isso se eu não bater o recorde do gigante, porque o gigante, quando termina a refém, ele começa a descer e chega aqui quase na hora de subir de novo para a próxima. Gigante é uma figura, deve estar a bordo aí. Um abraço, gigante. Todos assim que estão co-participando, né, do projeto, que a refém é um pretexto em si, que é um bom pretexto, naturalmente, porque tem todo um furdunço nas semanas que antecedem a refém em si. Tu mesmo participasse o ano passado e foi fantástico. Quer dizer, a gente também se motivou para o projeto, vendo não só o gigante quase todo ano ir e voltar, né, mas o ano passado o Márcio com o Manassi pesou bastante e subiu, e assim sempre mostra muita alegria, muita, né, enfim, muito entrosamento com todo mundo, e isso aí nos motivou a adotar como pretexto, embora eu, assim como cruzeirista de recreio, né, da Gema, a subida e a descida contou muito para mim também, né? A gente acabou de fazer uma Claro. etapa e, por exemplo, na etapa a gente ficou parado ali no ICP em Pelotas 3, 4 dias, e eu gosto bastante, assim, gosto de receber as pessoas, gosto de cozinhar e de conversar, de especular sobre, né, sobre a meteorologia, como fizemos e tal. Então o projeto nasce um pouco assim de ver que sabe, assim, é tudo na simplicidade. Bom, se os outros fazem, se os barcos são parecidos e tal, a gente também pode se aventurar um pouco, né? E se cercando de vários aspectos de segurança também, porque a gente, quando é meio marinheiro de primeira viagem, tem bastante preocupação. Hoje, por exemplo, eu passei o dia fazendo contatos, pedi informação para o Goida, porque eu sei que o Goida, quando desceu e quando sobe, ele presta muita atenção em muitos detalhes. Então, estava tentando ver se eu podia ir, por exemplo, de Joinville para Santos, mas pernoitando abrigado, né? Daí fui me dar conta, falando com alguns lugares como Peruíbe e Itanhaém, e que é melhor não parar, assim, porque às vezes ou não tem calado, ou não tem uma condição. E Isso. então esses daí me dei conta um pouco que eu posso parar em Paranaguá um pouco e depois eu sigo. Todas essas coisas são muito plenas assim de aprendizados, né, e de lições que tu vai recebendo dos outros. Uhum. E é um pouco bom. E por que esse livro eletrônico, e-book, como a gente quiser chamar, eu chamei de protocolo porque a época da pandemia tudo é protocolo, né? Então para mexer um pouco, na verdade, para se divertir, assim, eu disse, ó, quando eu mandei o e-book, né, que é um nome meio pomposo para ele, é, eu chamei assim porque, enfim, pelo folclore da ocasião, e também porque eu passei a limpo nele muitas coisas que eu aprendi no meu primeiro veleirinho, que era um Vela Mar 24, que eu fiquei 1 ano. Depois eu Uhum. fiquei 5 anos com um Delta 32. E durante esses 5 anos, eu queria ter passado ali por uma série de anotações que eu fiz nos 2 primeiros anos. E nunca conseguia fazer, porque ia sempre ir para o barco. Enfim, por exemplo, tirar uma cesta no barco é um sonho meu há 8 anos, porque sempre que tu chega no clube e vai para o barco, as pessoas vão no teu barco, né? Então tu acaba não É, sesteando. é verdade. Então, então agora com a pandemia e tal, eu consegui passar limpo todas as anotações e assim, juntar tudo num lugar só. Então, ao natural, fui escrevendo num arquivo Word e tal, e fui me dando conta que ele estava se encorpando e que para pessoas que têm o mesmo perfil que eu, que é assim, eu tenho um pouco assim também de frustração no sentido, vou me comparar, por exemplo, com o Márcio, ou com o Chiquinho Freitas, sei lá, que tem 30, 40 anos de vela, entendeu? Eu não tenho como ter no sangue, vamos dizer assim, e até por não ter no sangue, assim, por que querem, assim, por que eu vou fazer uma live, né? Eu não tenho assim mérito efetivo para, né, para estar aqui, por exemplo, agora realizando isso, mas assim, para as pessoas que têm o mesmo perfil que eu, que é que estão se iniciando e que querem fazer as coisas com todo cuidado, que o e-book ele é que nem a lista do rancho que está lá no final dele. A lista do rancho não é para fazer não é para comprar aquele rancho, mas é para se tu for no super, tu vai olhar aquela lista como baliza e tu não vai esquecer de comprar nada que tu queria comprar ou que tu deveria comprar.
E é exatamente isso que, o que eu noto, se tu me permite te interceptar aí no meio da conversa, é exatamente isso que chama a atenção do pessoal aqui, né? O pessoal justamente do nível cruzeirista mesmo, né? O cruzeirista de recreio, como tu gosta de dizer, né? É justamente o nível de metodicidade que tu conseguiu colocar nesse protocolo, e isso tá fazendo um rebuliço, assim, porque eu comparo ele a um checklist de avião, é a mesma coisa, é a metodicidade de alguém que, beleza, não pode ter tudo, mas o que é importante está ali. E aí a pessoa encurta bastante. E falando em encurtar, uma das coisas que eu acho que eu achei mais legais desse teu protocolo foi a segurança. O que tu me fala um pouquinho assim dos protocolos de segurança do Uruguaiana 3? Porque assim, uma coisa começa na segurança que o meu irmão, o Nilton, né, sempre me ajuda na faina do barco e tudo, e ele é meu irmão mais velho, então sempre que eu saio com o barco, ele fica em casa com o coração na mão, porque acha que vai fazer coisa humana no pescoço dele, entendeu? Então, a gente criou algumas figuras, assim, que os guris, quando estão a bordo, e mesmo agora na tripulação que subiu, eles ficam fazendo bullying comigo, porque no camarote de popa, que é o camarote do comandante, a gente tem alguns sacos, né? Então eles dizem assim, ó, não mexe no saco do comandante e tal. Ótimo. E na verdade é assim, ó, porque a gente tem a balsa ali fora, né? Que é um item de segurança importante, e tem EPIRB, PLB, tem SSB, tem, desde o início tem antena de VHF na targa, porque uma das coisas que acontece mais no mar é que o mastro pode ir abaixo e tal. Então já tem antenas na targa de reserva para fazer o VHF funcionar. Também uma das coisas que acontece no mar e que é relatado nos livros, assim, o fulano arrancou a porta do banheiro, pegou o pau de espi e fez um leme de fortuna. Então nós já temos em inox, no paiol, um leme de fortuna pronto, um leme mesmo, não aquela cana do leme. Tem a cana do leme e tem o leme de fortuna para acoplar atrás do barco com um pino, e já temos leme, já testamos inclusive com o boiunga, e o barco ganha direcionamento, vamos dizer assim, ganha um certo rumo, né? Mesmo se não é aquele leme ideal, desejável, para dar rumo no barco a gente consegue. Então, o que aconteceu? A gente pegou também a literatura e tal, assim, os livros, os vídeos que a gente vai assistindo, e a gente criou essa figura do saco. Tem a balsa, tem o saco de ração, tem o saco do comandante, que são aquelas coisas mais importantes, assim, uma lanterna, os documentos, a carteira, as chaves, e a gente chamou de saco do comandante, tem todos os itens essenciais do comandante em si. É diferente do saco de abandono, né? O saco de abandono tem tudo, assim, coisas que tu não pode mexer, assim, não pode pegar do saco de abandono. Se tu pegar alguma coisa, tu tem que anotar para repor. Então lá tem pilha, tem lanterna, tem estojinho de primeiros socorros. Embora tenha também uma lista para o saco de abandono, que é se tu for, porque muitos abandonos de barco, pelo menos os relatados que a gente vê em livros e tal, eles não se dão assim. Tem claro o que aconteceu, infelizmente, lá com o Crapum, né? Mas assim, que foi em 2 minutos e terminou, mas muitos se dão com tempo. Então, em que ordem tu faz as coisas, né? Tu primeiro solta o bote, tu primeiro solta a balsa, o que tu vai pegar de dentro? Onde estão os fogos? Tem fogos? Então eu tenho fogos. E assim, fazendo esse tipo de coisa, a gente criou o saco do bote. Então o saco do bote, claro que são sacos do comandante, né? Sim. E o bote não pode sair em nenhuma circunstância sem o saco do bote. Então, no saco do bote tem uma ancorazinha, no saco do bote tem uma lanterna, no saco do bote tem uma buzina, porque aconteceu para nós ali na lagoa, mesmo no saco de tapes, deu uma tormenta e o Comunelo entregou as pessoas com o bote dele nos barcos, e daí quando ele foi ir para o barco dele, o bote negou o motor e tinha uma ventania e uma onda lá dentro, que tu não acredita, assim, ele ia parar lá na outra margem, na terra, né? E, enfim, teve que se atirar na água, nadar, para poder... Então, o saco do bote tem tudo que a pessoa que está no bote precisa, né? Tem um facão, enfim, tem vários apetrechos ali. E diz o meu irmão, vamos tirar um pouco de coisa do bote, do saco do bote, senão o bote vai afundar.
Ótima, ótima. É, Eu tinha uma figura, muita figura. Uma coisa que também eu pude até participar contigo aqui, felizmente a gente pôde fazer um bom briefing meteorológico, né? Isso também está sim, dentro da parte de segurança, né? E a meteorologia, eu notei uma coisa que foi muito marcante para mim ali acompanhar contigo e poder participar junto contigo do briefing meteorológico é quão importante tu trata a meteorologia, não só para pegar o melhor vento, mas para pegar a melhor condição, uso menor do motor do barco, né? O pessoal já sair daqui preparado para aquilo que possivelmente se vai encontrar, né? Isso daí eu achei muito, muito especial. Parabéns, inclusive, para ti e para toda a tripulação, porque foi muito claro, interessante mesmo. claro que quando, Inclusive, me fala aí, por favor, pode falar. não, claro que quando essas coisas acontecem, para quem é de primeira viagem, né, a gente também reza bastante, né? Então, assim, a gente reza, a gente ora, entendeu? Assim, não, as coisas têm que acontecer e tu tem que ter muita regra, muito princípio, assim. Então, que é realmente ter a paciência. Por exemplo, a gente saiu de Porto Alegre, na noite do segundo dia a gente estava lá em Pelotas, que a gente gosta muito de ir a Pelotas, a gente é muito bem recebido, né? Tanto em Pelotas, Rio Grande, enfim, todas as Muito. ferências. Mas e até vou te contar uma coisa especial que aconteceu, que foi que quando a gente chegou em Pelotas, eu tinha pedido para o Júlio está devendo uma ovelha aí para nós, mas o Júlio lá do ICP, né? E o Júlio disse, não, vai nesse restaurante aqui, que é o Batuva, lá em Pelotas, que é maravilhoso. E, bom, eu não sabia. E o Júlio disse, vai no Batuva, que é de uma amiga minha, está aberto, eles vão te receber. Quando nós saímos do Uber lá no ICP, eu disse para os amigos ali da tripulação, né, eu digo, só falta ser um restaurante que uma vez na vida um primo me levou. Nós pegamos o Uber, chegamos na frente do restaurante, era o restaurante onde o primo tinha me levado. Entramos no Ó, restaurante, entramos no restaurante e eu disse para os guris, não vamos sentar naquela mesa, porque o meu primo, quando veio aqui, disse que aquela mesa é dele. Então vamos deixar a mesa em branco. Sentamos noutra mesa. Deu meia hora, o primo chegou com a esposa. Né? Não sabia nada. E nessa hora eu me disse assim, não, a nossa viagem está salva, assim, ela é santa, entendeu? E, assim, vai dar tudo certo, não tem o que dar errado na nossa viagem. Né? Então, o primo entrou, assim, uma cidade inteira, né? Quantos, tem 200 restaurantes, ele escolheu o restaurante dele, e tem 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, o casal entrou lá, eu digo, não tem mais o que dar errado. fantástico. Né? E a meteorologia é super interessante, porque com essas ferramentas modernas e também assim tu vê, tu podia estar em qualquer lugar, entendeu? Podiam ter chamado para voar, assim, não, tu apareceu lá do nada, né? Eu digo, o Christian, que é especialista em meteorologia, fizemos ali 3, 4 debriefings, né, em 2, 3 dias, vendo tudo que é detalhe, vendo a onda, todo mundo contribuindo, entendeu? Assim, quando a gente entrou no mar, deu uma emoção já, assim, porque foi perfeito. A gente passou, a gente saiu do ICP às 7 da manhã, ao meio-dia em ponto, assim, era 11h59, que era o nosso objetivo, era passar meio-dia na Barra. Às 11h59, nós tangenciamos o farol lá fora e andamos um pouquinho. O Boiuga me disse assim, não diz que são ondas enormes, né? Mas as ondas eram enormes. Assim, o volume, assim, vinha uma, duas, três, a quarta, quinta onda era um volume que se formava do longe, assim, vinha, era mais alto que o barco, mas eram ondas de 2 a 2,5, segundo ele. Mas para nós era esse fantasma, assim, entende? E daí a gente deu uma cambada, assim, na direção da Terra, porque os moles são bem mais adiante, né? E, assim, dentro do que a gente tinha conversado e planejado, foi absolutamente tudo como tu tinha falado, como a gente tinha conversado. E foi fantástico, assim, mas é emocionante quando tu planeja, prepara, te salvaguarda e que as coisas vão todas colando no como tu planejou, entendeu? Então é uma Perfeito. coisa muito, muito, muito única, assim, vamos dizer, entendeu? Mas é Muito legal. fundamental. E tu te dá conta dos detalhes, que ainda estou aprendendo coisas aqui no Índio, até deixei uma anotadinha num canto ali para amanhã dar uma olhadinha. Toda vez que eu vejo uma pista qualquer sobre o Índio, por exemplo, que é o aplicativo que a gente mais consulta, né? Eu vou lá fuçar um pouquinho para aperfeiçoar, né? Por exemplo, das ondas Uhum, foi o Dariva que me chamou a atenção. Olha, tem que sempre olhar as ondas também, né? uhum. E, então, assim, eu acho isso fenomenal, mas acho vital a importância, né? Que a gente possa olhar todas essas nuances, vamos dizer assim,
e quem se educa, até tinha te desafiado que a gente precisa de uma notinha técnica sobre esses aspectos mais importantes e onde eles se encontram naqueles menus ali, né? Para que uma pessoa leiga ou que seja mais iniciante possa se precaver melhor, né? Deu uma travadinha E, agora no sim, link, o pessoal deu uma reclamada aqui só um pouquinho, vamos dar uma olhadinha, se vai voltar. Pronto, vamos lá. Pode continuar, Henrique, acho que já voltou. sim. É. Já aconteceu alguma coisinha, né? Deve ter sido uma ligação que entrou, alguma coisa, mas fica à vontade, pode continuar. Mas talvez um outro, assim, tem vários aspectos de segurança e às vezes tem uns assim que as pessoas não conseguem compreender muito bem. Mas, por exemplo, um deles é que a gente formou alguns grupos WhatsApp, né, dedicados, assim, tem um grupo WhatsApp só do board, vamos dizer assim, que assim, tá lá, tá o Boiuga, tá meu irmão, que se é para alguma coisa que a gente queira comentar mais em off. Tem o grupo da perna, então as pessoas que estão na perna e mais alguns apoios, por exemplo, ali no apoio estava, por exemplo, tu e o Bruno, né? E que é para um apoio mais imediato, assim. Tem um SOS ou resgate ou para depanagem de alguma coisa, então botei mais algumas pessoas, botei o Gigante, botei, assim, convidei para participar, né? O próprio Hans, que é lá de Recife, então ele vai acompanhando que a gente está indo, que está tudo certo, e que a gente, o Pileca e tal, que tem muitas relações, mas que a gente só usa para fins de problemas, né? E até a gente enfrentou um problema assim, na hora que se apresentou como um problema, porque quando a gente estava no Travessa, estava com o Campeche no Travessa, assim, no meio da ilha de Floripa, a gente resolveu que o vento estava fraco e que a gente queria chegar e que a gente já tinha passado assim de barra a barra, né, em 43 horas, e tinha dado 47 horas do ICP até o sul da ilha. Né? Fantástica a média. E a gente, ali nessa hora, resolveu ligar o motor, que a gente tinha ligado muito pouco durante a estada no mar. Assim, na estada no mar, a gente ligou o motor 2 horas só, durante esse tempo todo. E daí, quando a gente foi ligar o motor, estourou um apito meio ensurdecedor, com um sinalzinho que a gente meio que desconhecia, que eram umas aguinhas com uma flecha para cima e tal. E era um sensor da rabeta. A gente correu no manual, se deu conta que era o sensor da rabeta. E daí claro, não ligou mais o motor. E fizemos algumas consultas, consultamos com o René, consultamos com o Wolf e tal. E daí, quando eu fui perguntar para o Márcio quem era a nossa pessoa de Yama, lá em Itajaí, o Márcio tem aquele espírito dele, né? Não, mas o que está acontecendo? Tal, né? E daí o Márcio, a gente explicou para o Márcio que o sensor tinha apitado. Não, tira esse sensor aí, dá 2 cuspidas e tal, bota de volta, seca, bota de volta e liga o motor e vai embora. E aí ele disse assim, mas Márcio, se eu tirar o sensor, não vai afundar o barco? E o Márcio, não vai acontecer nada, tá louco? Limpa esse troço e bota ali, liga o motor, vai embora. E realmente a gente ligou o motor, assim, limpou o sensor. E claro que tinha que achar o sensor, porque daí isso era o Boiuga que estava com aquele corpão dele lá, enfiado lá na rabeta, e achou o Claro. sensor. Ele deu uma, assim, secou, soprou, então, mas ele disse que já estava sequinho, não tinha o que fazer. Botou de volta, fechou, e a gente ligou o motor e foi embora, entendeu? Tudo numa boa, graças a Deus. Tanto forte. Fantástico. Mas Fantástico. nesse meio tempo já tinha feito contato com a Marina de Itajaí, perguntado se podia nos guincho e tal, né? E já tinha dado um pouco de brocochô, vamos dizer assim, entendeu? Mas assim, ó, nesse caso, a gente primeiro foi tentar depanar o caso, usando nossos conselheiros em terra e tal, antes de acionar o próprio SOS, entendeu? E o que eu ia dizer mesmo, porque algumas pessoas pediram num desses grupos que a gente usou mais assim para difundir um pouco de foto, um pouco de informação, chamou de, né, sei lá, pretensiosamente de o 3 mundo afora. E eu digo, tem que mudar o nome desse grupo. Brasil afora, depois dessas 2 noites no mar, Brasil afora tá bom. Não mundo afora. Que barbaridade. Sim, sim. E escuta aí que uma pergunta que surgiu, e se tu quiser concluir, tu pode concluir, mas depois eu tenho uma pergunta para te fazer. Quer concluir?
Tá, é só para dizer assim, ó, que pessoas ali, às vezes no grupo, dizem assim, ah, manda um spot aqui e tal. E a gente adotou a conduta de não mandar o spot, porque eu acho que é importante comentar isso, porque eu já vi acontecer isso com outras pessoas, com a gente não aconteceu. Mas assim, ó, tem grupos de socorro e tal, assim, que são mais vocacionados assim para uma ajuda mais enfática. E Uhum. se a gente dá de uma maneira muito ostensiva o nosso spot, em grupos, por exemplo, sempre tem alguém que se assusta e especula sobre a ausência do barco, coisas assim, e cria um tumulto, ou até um caos, ou até um pavor, sei lá. Então a gente preferiu dar pontualmente o spot. A maioria das pessoas que perguntou, ah, não tem spot, a gente mandou o spot em off, no privado, mas a gente preferiu não dar num grupo todo, entendeu? Assim, de uma maneira. E eu acho que uma conduta, entendeu? Uhum. Que cada um pode adotar a sua, naturalmente. A gente preferiu adotar dessa forma. Então, assim, a gente tem o spot, a gente tem, inclusive a Viking tem também, a gente tem uma antena, por incrível que pareça, essa antena que a gente botou no barco, para ter o sinal de celular e ter uma rede Wi-Fi no barco, a gente nunca ficou sem celular praticamente, em todo o caminho, nem na lagoa, nem do outro lado da lagoa, e nem no mar. Nem no mar. Embora a gente foi, claro, sempre a 2, 3, 5 milhas da costa, a Uhum. gente sempre teve, a gente sempre teve celular, sabe? Isso é uma coisa bem Uhum. importante. E, É enfim, verdade. essa coisa do esporte assim que eu queria ressaltar também. Tu Muito disse que legal. queria fazer. Muito legal. É assim, uma pergunta que surgiu aqui o amigo mandou aqui, por que que aquela vela mestra estava risada? Explica para o pessoal que não, explica para o pessoal o que que significa Olha, aquela vela mestra risada. olha, aquela vela mestra, embora assim ele, claro que ele vai dizer que não, entendeu? Porque assim é uma homenagem ao seu Morandi. Assim, mas na verdade o seu Morandi nunca fez isso. Ele anda com a vela toda em cima, entendeu? Ele vai ali na chaminé, vai ali, Claro. né, pelo Chico e tal. E eu sou um admirador dele assim, um pouco à distância, porque ele vai sempre. Mas ele anda assim, o barco dele sempre anda como se, assim, numa paz, assim, sabe, com uma aura, assim, que se sente, sabe? E alguém me disse que essas velas mais exóticas, assim, como as que o meu barco veio equipado, que se eu fosse a Recife com ela, que eu ia chegar lá sem vela, porque a vela ia se deteriorar no tempo e tudo mais. E eu tinha guardado uma vela mestra de Delta 32. E eu mostrei para o Renê, a gente mediu, botou uma vela em cima da outra e tal. Eu digo, bota a vela de Delta 32 no meu barco, que eu vou usar ela como vela de subida. Mas olha, nunca tomei uma decisão tão acertada na minha vida. Porque o barco andou 7, 8, 9 o tempo todo, sabe? O barco nunca andou a menos de 7. Nunca andou. E na primeira noite, quando não estava no meu turno, mas depois nós podemos falar de turno, assim, acabou acontecendo que eu não tive turno, assim, na hora dos turnos eu era o boat owner. Eu não tive turno. Quem teve turno foram os guris. Mas já explico. Então, assim, eles usaram, porque o Boiunga tinha sistematizado, a gente tem os dois risos da vela mestra original, grandona, tem dois risos sistematizados. E o Boiunga, por via das dúvidas, na vela do Delta 32, passou um riso sistematizado para fazer uma vela menor. E na primeira noite, eles tiveram que risar a vela. E mesmo assim, continuou andando a 8. Né? Então, eu sei que tem uns flauteadores de plantão, entendeu? E que tocaram flauta em nós desde o início aqui, por causa da nossa vela. Mas o barco andou muito bem, andou na lagoa, a 8, 9, assim, tem picos de, assim, eu vou mentir, mas tem picos de 10, 11, 12 no barco. Sim. Na missão do Boiunga pode escrever aí na digitada aí, mas tem picos de 10, 11, 12, com aquela mestra. E aí, por que eu disse o seu Morandi, né? Porque eu digo assim, eu agora tenho 60 anos, né? Mas eu acho que quando eu voltar para Porto Alegre, eu vou deixar a vela de Delta 32, de vela mestra titular, entendeu? Porque eu subo ela e meu barco vai, assim, sabe? Só com o sabor das ondas e do vento. Fantástico, fantástico. E me conta um pouco aí, conta para nós aí um pouco quais foram as emoções que te chamaram a atenção nessa subida, quais foram as tuas expectativas e quais foram as emoções que tu teve aí durante a subida. Muitas, sabe? Muitas de verdade. Assim, essa também, essa de tu, assim, esse sabor de tu planejar e realizar.
e ver que as coisas acontecem como tu imagina, como tu vislumbra, né? É uma delas, certamente. A, a tripulação se soldar, sabe? Virar um time e a atitude de cada um deles, assim, é uma coisa que dá orgulho, assim, são todos, né? Macaco velho e tal, cada um com o seu barquinho, mas dá muito orgulho, assim, dá muito orgulho na gente, assim, de ver o Boiunga é um gigante, entendeu? Ele é um, assim, nossa, ele já é enorme, mas ele cresce no mar, entendeu? Ele não enjoa, ele enfia a cara no motor, ele vai lá dentro e mexe no radar, e mexe em tudo que é controle, volta lá para cima, cuida do barco o tempo inteiro e monitora tudo, o vento, as ondas, as velas, tal. Os guris, o Dariva e o César, muito atentos, muito assim, com iniciativa, né? Com bastante harmonia. E uma coisa legal, assim, que embora pareça um Big Brother, né? Daqui um pouco tira uma foto e aparece 3 loiras no barco, mas vai ser mentira, entendeu? Mas, assim, o fato que iam tirando, é que iam tirando fotos durante o caminho, né? E diz, bom, e agora o que a gente faz com as loiras? Esconde as loiras no porão, né? E, às, e às vezes tinha pessoas que que estavam na mesma praia. Lá estava o Fernando, que é diretor da minha empresa, mas estava também o Becon, e depois em outro lugar, em Capão, estava outra pessoa. É muito legal, entendeu? E em Torres, quando eles tiraram a foto, que eu me dei conta que os guris passaram a 200 metros da Ilha dos Lobos. E, Fantástico. e isso é muito bacana. Entendeu? E assim, quando a gente foi passar em Araranguá, que era o través ali de Morro dos Conventos, o meu filho Gabriel estava lá e não conseguia ver o barco, me ligou e para tu ver a vantagem do negócio do celular, né? E ligou e aí eu combinei com ele que eu ia acender e ligar todas as luzes do barco. Daí nós estávamos falando no telefone, eu acendi as luzes do barco. Ele disse: "Eu te vi, pai, eu te vi. Agora eu já sei onde está o barco e tal." E aí ele pegou o carro com um amigo e foi para o Morro dos Conventos, fez sinal com uma luz de celular. A gente enxergou a luz dele de longíssimo. Tava lá, não sei se 4 milhas. E aí eles largaram fogos de artifício para nós. Foi muito 10, né? Ele também estava Muito emocionado. legal. Nós também no barco estava emocionado, entendeu? E também quando a gente entrou no mar, assim, que a gente camba e dá certinho, sabe, a favor, quase que a favor das ondas, não vou dizer a favor, mas assim, as ondas estavam meio de lado, mas vento a favor, onda Uhum. praticamente a favor, que era muito como a gente conversou contigo, deu uma emoção também, toda a tripulação comemorou, bateram as, né, Give Me Five e tal. Foi bem, foi bem, Isso bem no Través interessante. de Santa Marta, é isso? Não, foi quando a gente entrou na Barra mesmo. Ah, tá, quando entraram na Barra mesmo, entendi, entendi. E ali no perto de Santa Marta, o vento aumentou bastante, né? Vocês tiveram bastante, surfaram bastante. O Boiunga chegou a dizer que chegou a dar 14 nós ali próximo de Santa Marta. Como é que foi essa sensação, a tua primeira sensação no Marzão Grande? Não, nessa hora aí o comandante, que era o Boat Owner, estava recolhido. Fantástico, É, o, fantástico, fantástico. é que os guris estavam muito dominando a noite, entendeu? E Aham, eu, dos 4 da tripulação, eu fui o único que ficou um pouco meio borogodó, assim, na... uhum, E daí eu me recolhi e fiquei lá, e eles seguraram a peteca e a retaguarda lá. Mas legal. o vento foi muito forte. Assim, teve circunstâncias onde o barco estava indo e tal, mesmo com a vela pequena para ver, entendeu? Mesmo com a mestra pequena, assim, eu vou mentir assim, ó, o bimini, a lateral do bimini tocava na água, entendeu? E, assim, para exagerar, vamos dizer assim, mas era deitadaço o barco. E ventou Uhum. muito, tanto na primeira noite quanto na segunda noite, deu assim rajadas, vamos dizer, de 35 nós. E só que na segunda noite era bem a favor, entendeu? Ao passo que na primeira noite Uhum, era mais de lado, vamos dizer assim, né? E com a uhum, onda um entendi. pouco desencontrada. Então as circunstâncias eram um pouco diferentes, mas o vento era muito forte. E a Era rede uma de das. frutas? Pois a rede de frutas, a rede, a rede de frutas é fantástica, porque assim, um amigo francês, que é o Yves Molac, né, que peleja pelo mundo, estava com o barco no Ushuaia agora, é um OVNI 395,
ele tem uma rede lá atrás e ele põe tudo lá, abóbora, abacaxi, batata, cebola, o diabo, sabe? Banana, tudo que Uhum. eles compram, esses bens assim, ele bota nessa rede. E nós fizemos a mesma coisa. E até fizemos uma costurinha em cima, mas como o barco deitou desse jeito que eu tô falando, as frutas iam bem pro cantinho da rede e caíam no buraquinho que elas acharam, entendeu? Então eu perdi, perdi 2 terços das minhas compras. Ah, pô, sacanagem, Deus, que Mas agora absurdo. já fez, a gente botou um cabinho nas duas portas de laterais, sabe? E aí a bolsa Aham. vai ficar para a próxima parte. Mas é muito legal ali, porque o cara quer uma banana, vai ali e pega, quer uma maçã, vai ali e pega, entendeu? Na hora de E ela cozinhar, fica pega lá atrás, na popa, né? Explica. fica na polpa atravessada, sabe? Fica na polpa atravessada, Uhum. fica muito bom. É uma coisa boa para não ocupar tanto espaço dentro do barco também, para essas coisas, né? É, Legal. E dentro do protocolo eu vi que tu tem um trabalho bem interessante ali sobre comida a bordo. É, na verdade, agora, hoje eu estava planejando de novo as comidas para a segunda etapa, né? E para nós se mostrou muito interessante, porque, por exemplo, a gente saiu daqui dia 19, né? Durou de 19 a 28, então foram 10 dias, né? Na Lagoa e lá no ICP, no Ético Matas, eu era o mestre cozinheiro, né? E assim, o que que eu faço? A gente planejou um pouco para primeiro consumir aquelas coisas que a gente tinha levado fresca. Por exemplo, eu fiz frango no forno com batata e cebola, fiz churrasco, fiz carreteiro do churrasco, fui fazendo comidinhas assim, entendeu? Ao passo que, ao passo que depois, do meio para o fim, o César, o Volare, né, o César Miciaglia, enfim, ele tem uma capacidade só assim que ele, mesmo com o mar agitado, com as ondas, com tudo, com o vento, ele, ele vai lá dentro e prepara a comida. Então, por exemplo, eu levo uma cumbuca de carne com molho prontinho, faço a carne com molho em casa, numa cumbuca, deixo a cumbuca na pia, entendeu? Aí lá dentro lá tem 2 pacotinhos de nhoque fresco, por exemplo. Então é só jogar o nhoque na panela, esquenta a carne com molho na outra, ferve um pouquinho o nhoque, joga para dentro da panela de ferro com a carne, mexe, tá pronto as cumbuquinhas, entendeu? Então Uhum. assim a gente tem lentilha, ervilha, feijão com farofa, carne de músculo com molho e massa. Outro dia fizemos Uhum. espaguete. Assim. E a gente leva também filé mignon, tipo assim, com molho para estrogonofe. Na hora tu só esquenta, faz um arrozinho do lado, joga um creme de leite dentro e batatinha palha do saquinho, tá feita com buca de luxo, entendeu? Mas, E os fantástico, fantástico. churrasco, a gente fez mais de um churrasco, porque assim, ó, quando tu acomoda as coisas na geladeira, isso tem uns aprendizados de geladeira importante para nós nessa viagem aí, que é que assim, vou alocar uma área das bebidas e vou deixar um pouco mais de bebida fora para acomodar melhor a comida. E aí quem pega a bebida, quando, por exemplo, sei lá, se pegou a terceira lata de cerveja, então vai lá e bota 3 latas de cerveja de novo, entendeu? Vai repondo e tal, né? Já repõe. Eu ia falar do churrasco assim, ó, por exemplo, num churrasco, a gente põe matambrito, linguiça, tira de costela e uma entrecote, por exemplo, ou uma picanha. Aí o que, que eu fiz? Eu faço os saquinhos já pronto com um pedacinho de cada dessas coisas. Porque se tu vai pegar toda a linguiça, toda a entrecote, toda a costela, para daí tirar um pedaço do churrasco, então eu já faço o saquinho por churrasco, entendeu? Quando tu pega o saquinho, já tem ali meia linguiça, um pedacinho de matambrito, umas tiras, entendeu? E daí Uhum. eu só tiro o saquinho e aquele é o saquinho do churrasco, entendeu? Claro, no caso Uhum. era para já vejo que tenha 2 quilos e pouco. Agora, do churrasco mesmo, lá em Bombinhas, eu fiz para eles, são uns Como é que tu trogloditas, chamava? eu dizia, são uns antropófagos, porque eu fiz linguiça, matambrito, tira. E a gente, eu vou fazer uma entrecote aqui. Não, não queremos mais, não queremos mais. Aí eu peguei 1 quilo de entrecote, comecei a fazer uns bifinhos de entrecote e foram saindo. Aí eu deixei uma última para mim, né? Eu estava assando para eles. Então eu fiz uma entrecote borboleta, assim, sabe? Abri 2 bifão assim, joguei na grelha, estava pronto. Larguei na. Dizer, vocês querem? Mas não queríamos mais nada, não aguentamos mais. Tal.
Aí larguei a borboleta, me virei só para puxar a churrasqueira, assim, ó. Quando eu sentei na mesa, não tinha mais nada. Que baita tripula, hein? Então, olha, te gostar. Comendo toda. Ai, fantástico. Ai, ai, ai. E a tua percepção sobre a chegada em Joinville, que ali tem a entradinha um pouquinho diferente das demais, assim, né? Vem do mar, tem a maré, tem uma entrada específica, tem o movimento dos barcos, dos É, navios. eu vou confessar para vocês uma coisa. Assim, a nossa, enfim, aqui, a nossa contribuição aqui é dessa natureza, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa assim, ó. A gente estava chegando em São Francisco, perto do canal dos navios, já vinha navio e tal, sabe? E eu tinha pedido pro Boyunga, que estava ali coordenando as ações, se eu podia ficar zen, entendeu? Tirar uma foto, contemplar a natureza e tal, e que se eles estavam bem atentos e tal. E eles estavam bem atentos, naturalmente. Mas eu escutei eles dizer numa certa hora, mas que engraçada essa lancha, né? Tinha uma daquelas lanchas lindas, assim, toda cinza, muito enorme, bonita e tal. E deu a impressão, olhando o comportamento deles, que eles estavam assim ensinando alguém, sabe? E essa lancha, ela tangenciava a nossa rota, assim, sabe? Passava por aqui, passava por ali e tal. E tu não acredita que teve uma hora, assim, por uma fração de segundos, que a lancha nos passa e, vamos chamar assim, de freia, bruscamente na nossa frente, a 50 metros de nós. E nos pegou num delta, numa fração de segundo, assim, que a gente não estava uma possibilidade dessa natureza, entendeu? O câmara-lancha parou, assim, parou a lancha na nossa frente que estava andando. Por entrar na enseada de São Francisco, Hum. sabe? E é incrível isso, assim, tu não pode perder a atenção uma fração de segundo. Ele xingou para nós, entendeu? Quer dizer, na verdade, por nós aquela velocidade que joga as ondas por tudo que é lado e tal. Mas também era, e assim, uma coisa de artear num raio de 10 quilômetros e eu consegui fazer uma proeza ali. Nossa, E, fantástico, fantástico. mas assim, ó, uma coisa muito interessante aí, claro que a gente planejou que a gente ia entrar a 4, a 3, vamos dizer assim, nessa enseada toda de. Ou seja, ia demorar 3 horas para chegar no clube, entendeu? Depois que entrasse nesse canal, né? Então a gente foi bem devagarzinho, a 4, 5, conforme a gente ia sentindo assim, a segurança da circunstância, né? Agora, a chegada lá em Joinville, assim, vale a pena, talvez assim, até para a questão de clubes e tal. Eu achei curioso, interessante, diferente, entendeu? Que lá em Joinville, quando tu chega no clube mesmo, todos os piers deles são flutuantes, tal. Eles vão compondo segundo eles querem, assim, eles têm, olha, eu vou dizer que eles têm 20 assim sobrando do lado, porque eles vão desenhando como eles necessitam, entendeu? Eu achei bem interessante Uhum. isso. E uma segunda coisa muito interessante é que eles têm uma torre no meio do pátio. E em cima dessa torre, envidraçada 360, é que fica o gestor enfim, o gestor operacional. Então, as pessoas de serviço, cada uma tem um daqueles radinhos, e ele tem um rádio que ele fala com todos eles num canal especial deles, lá não sei dizer exatamente qual é. Mas eu achei bem interessante essa torre ali com essa visão, sabe, em termos de. Assim, é uma coisa Uhum. que o próprio clube se prestaria bastante, né? Porque assim, é uma coisa um pouco mais alta, assim, um pouco mais elevada, que nem a nossa torre de rádio ali só que ela é central, entendeu? Em relação ao clube, ele Uhum. domina todo. Não tem nada que possa acontecer. Quando eu estava chegando para falar com ele disse assim, fulano, verifica ali que o Beltrano estacionou o carro dele no lugar dos carrinhos de mão, tal, não sei o quê. O cara tinha Uhum. chegado tem estacionado num lugar que não devia, sabe? Então, assim, ele Uhum. domina tudo, entendeu? Eu achei bem Uhum. interessante. Claro que hoje a gente pode dizer assim, não, mas o fulano tem câmeras, né, que vê tudo e tal. Mas eu achei bem interessante esse olhar 360 sobre tudo que está acontecendo, entendeu? Achei bem, bem, Uhum. bem. Também Entendi. aconteceu, também aconteceu para nós na hora de chegar.
na hora de chegar, porque os guris, a gente começou a criar outros sacos, entendeu? Porque assim, eu comecei a mapear com eles, primeiro que eu li com eles o checklist de chegada, né? Bom, os guris vão pro céu todos, porque a gente lê os checklists a cada vez, né? Checklist para partir, checklist para quando tá velejando, checklist quando vai chegar num lugar, e daí tinha um checklist para abandonar o barco, entendeu? Porque a gente ia deixar o barco. E quando vai chegando o fim, assim, no 10º dia, tá todo mundo louco para vir para casa um pouco, né? Então eu disse, gurias, ó, nós temos que chegar lá e trabalhar bem para no dia seguinte nós podermos, senão nós vamos ficar um dia mais, só vamos no outro dia. Ah, daí eles se comportaram, que foi uma maravilha, né? daí a gente então criou, tinha o saco, o subsaco do comandante de roupa para lavar, o subsaco de cumbuca, de comida pronta para levar para casa para fazer comida de novo, e assim por diante, entendeu? Mas daí a gente aperfeiçoou melhor o checklist o check-out, entendeu? O checklist do check-out de D-1 e o checklist do check-out de D. Porque assim, ó, quando tu vai embora, tu quer ir embora, né? Mas se tu deixar de, por exemplo, fechar as válvulas, pode ser perigoso, né? Então a gente aperfeiçoou o checklist, agora eu já estou, assim, no dia 17 de junho, eu vou largar para difusão ali a versão 1.1 do e-book, entendeu? E essas coisas vão constar dentro do e-book. Então, os aprendizados dessa etapa vão estar lá, entendeu? E uma delas é esse do check-out, né? Assim, um dia antes do check-out, o que tu tem que prestar atenção? E no dia do assim, para deixar o mínimo de coisa para o dia do check-out mesmo, porque dia do check-out as pessoas querem ir embora. Só que tem, assim, tu tem que ter tirado o lixo, tem várias pequenas coisas que tem que fazer. Então a gente preferiu organizar ali de uma maneira, enfim, que as pessoas querendo ter uma base, é como eu disse, todas as pessoas gostam assim, enfim, não gostam de ter esse compromisso com o checklist, né? Mas o checklist está ali, tu faz o teu checklist ao natural, como tu sempre fez, mas se tu passar os olhos nesse checklist, talvez uma coisa importante que tu ia deixar de fazer, tu te lembra e faz, né? Não é que tu tenha que fazer tudo que está no checklist, né? Porque se tu faz ao natural e tu pega o checklist, 80, 90% do checklist tu fez, mas esses 10% pode ser bastante importante para ti, entendeu? E por isso que a gente tá passando a limpo e tal, né? Uma outra coisa que surgiu também durante a nossa subida, e algumas pessoas perguntaram, eu preferi manter uma certa reserva, então eu fiz uma resposta assim, como é que eu vou dizer, altiva, elegante, mas não entrei muito no mérito, entendeu? Assim, no sentido de fornecer algum detalhe, né? A gente... Isso é mais no sentido assim, das reservas. Por exemplo, hoje eu passei o dia fazendo contato com pessoas que estão entre Joinville e Santos, inclusive até Santos, né? Enfim, para ter contatos, para saber onde ir, para saber como chegar, para saber se vai me custar alguma coisa, ou se pode ser uma cortesia, né? Se falei com aqueles que têm acordos com os clubes também, para ver se consigo articular alguma coisa. Então, essas coisas têm que ser feitas previamente, porque se tu faz previamente, a pessoa está te esperando, entendeu? E nesse meio tempo, tu estabelece uma relação, entendeu? Tu pode... Teve um lugar que a gente parou uma noite, e cuja mensalidade é 2.500, cuja diária é 270, né? E eu disse, olha, mas me arruma um cantinho só para dormir, eu não quero água, não quero luz, né? Daí eu consegui pagar metade da diária normal, 135. Mas isso tu faz dialogando, estabelecendo alguma empatia e tal, né? Hoje, por exemplo, um lugar que eu queria pernoitar no caminho entre Joinville e São Paulo, me ofereceu a 410 uma noite num lugar, num trapiche. E aí, claro, eu acho muito caro, assim, porque eu tenho um orçamento para 9 meses, né? Então eu estou tentando, de alguma maneira, economizar, sem ser ranzinza, vamos dizer assim, né? Nem munheca. Claro. Mas então eu articulei, digo, olha, eu não quero água, não quero luz, eu quero só dormir em segurança, tá? Eu me amarro ali, durmo e vou embora bem, às 6 da manhã já fui embora. Então aí eu decidi se eu poderia pagar R$ 100, entendeu? Vamos ver se me manda uma resposta ou não, entendeu? Então essas articulações são muito importantes ser feitas antes, sabe? Porque depois, se você fazer em cima, as suas chances diminuem bastante, né? E a tua necessidade pode aumentar, né? Daí tu fica mais
compelido a ter que pagar, vamos dizer assim, né? Isso é uma outra coisa. Perfeito. E também, assim, durante toda a viagem, a tripulação, eu quero deixar o registro, né? Porque eu não entendo, a tripulação descobriu que não podia me dizer calma, Henrique, né? Então, assim, calma, Henrique, calma, eu tô calmo, eu tô calmo, eu tô calmo. Essa é muito boa. E, Como é que foi isso? não, eu já tinha explicado para eles, né, que não pode usar essa palavra comigo. Agora tu vai se deitar, porque assim, vão aproveitar essa munição, né? A brincadeira era calma, Henrique, calma. Eu disse, não, eu tô calmo, que negócio é esse? Então, ó, o pessoal aqui andou só rapidamente passando aqui, ó, o Pedro Pesce, um abraço, Pedrinho. Quem pergunta aqui, quem era o cozinheiro do 3? Tu já respondeu ali um pouquinho depois, né? Quem era então? Fui eu no início, né? Até de Sim. 19 a 24 fui eu. E de 24 Uhum. a 28 foi o César do Volare. O César ainda fala aqui, lembrou aqui o apelido que tu deu para eles, as palometas. É verdade. Não, olha, depois que comeram Não, olha, tu tinha que ver a cara deles dizendo que não queriam mais entrecote. Aí eu largo meu entrecote ali, quando eu olhei, não tinha mais. Mas assim, olha, pior. Mas foi uns O Pileca manda aqui, ó, tudo isso do churrasquinho tem saquinho do bote, do churrasquinho tem saquinho do bote, como é que é isso? Que barbaridade, esse Pileca é uma figura, um abraço, Pilecão, grande Pileca. Outra eu, coisa, o Morelli não, o Pileca, acho que foi que falou aqui, vamos ver o que o Pileca, ó, Pileca diz, check-out é importante, né, para não encontrar tudo podre na geladeira na volta, não é Morelli, mandou uma lembrança pro Morelli aqui, porque o Morelli deve ter deixado, né. deixou uma vaca inteira na geladeira. Só imagino, só imagino. Mas eu cozinhei de novo lá em Bombinhas eu cozinhei. E claro que também, assim, são emoções diferentes, né? Que não contam, vamos dizer assim, para os outros, entendeu? Mas eu, por exemplo, em 82 eu passei minha lua de mel em Bombinhas, entendeu? E era a primeira vez que eu ia lá de novo. E a gente chegou pelo mar, entendeu? Parou num cantinho muito agradável, um lugar bonito, assim. E ali a gente pôde ficar em paz, assim. E fiz Sim. uma comidinha para nós, fiz um churrasquinho. Depois, no outro dia, assim, eu fui assumindo a cozinha de novo. Então, na verdade, o Uhum. César garantiu a guerra no mar, entendeu? De 24 a 27 ali. Claro, Foi bem que importante. Mas legal. o César é muito disciplinado, assim, muito compenetrado no que faz. E, Uhum. e tinha assim, eu dizia, César, tu desce lá, tu pega 2 cumbucas de feijão, assim, e põe na panela, vamos servir com farofinho. Então, eu dava umas coordenadas para ele. E ele, Uhum. magistral, assim, uma pessoa por demais altiva, entendeu? Assim, é tão bonito ver assim uns Uhum. amigos dedicados, sabe, a tudo. E Que no fim legal, deu que uma. legal. E pode continuar. Não, eu acho assim que era importante registrar também isso que o Márcio, o Renê, o Wolf, o Susto também, um pouco antes da gente entrar no mar, o Susto interagiu comigo. E é bom, assim, faz bem pra gente, assim, ver a implicação e a generosidade dos outros, entendeu? De um jeito puro, querendo te ajudar, entendeu? E, enfim, Uhum. é importante registrar também. E eu também queria registrar, porque eu acho bem importante, que nessa época toda, assim, muito de exceção, né? Muito, enfim, muito delicada que a gente está vivendo, o clube foi bem generoso comigo na preparação do meu barco. Algumas iniciativas tinham que ser tomadas e, graças a Deus, elas foram tomadas no bojo das iniciativas que permitiam a outros também poder fazer algumas coisas, por exemplo, no Porto, entendeu? E o Júnior e o Renê, que estavam me ajudando bastante nos serviços, puderam. Assim, o nosso timing foi perfeito e exato. Mas se, por exemplo, o clube não tivesse deixado o barco seguir inchado no dia 27 de abril, teria dado tudo errado, entendeu? Teria dado tudo Claro. errado. E Uhum. foi muito importante, muito bom. Eu sei que é dificílimo assim, para o pessoal que está na gestão disso tudo, né? E tomando as iniciativas, as decisões, enfim. E para nós contou muito, entendeu?
E eu fiquei contente que devagarzinho as pessoas puderam lá retomar suas atividades também, porque não é simples para ninguém, né? E para nós foi bem importante. Para nós foi bem importante. Uhum. É. Muito legal. Aqui também falou agora, o pessoal da tripulação já tá tomando cerveja lá a bordo do, do seu Walter lá, ó, para variar, né? Os guris estão tomando cerveja a bordo do seu Walter, mandando um abração. Quem Quero mais aqui? terminar O com Sérgio esse Augusto pergunta. Já deve ter acabado. O Sérgio Augusto perguntou sobre o calendário mais ou menos quando vai passar por Salvador, para mandar informação pelo Pileca, para ele receber vocês por lá por Salvador. Muito obrigado, Sérgio Augusto. A Josi mandou aqui, ó, muito bom, Henrique, obrigado por compartilhar conosco essa aventura. O e-book tá 10. Fabrício e Josi. Muito legal, muito bacana, muito bacana. fim de Então, agosto Henrique, aqui. eu queria te Ótimo, então, já que legal. Então, já conforme for ali o calendário, a gente vai deixando o pessoal a par. Vou te pedir, então, Henrique, está acabando o nosso tempo já, infelizmente, é um bate-papo fantástico. O teu e-book está absolutamente fantástico, muito, 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 muito legal mesmo, parabéns. E eu queria que tu deixasse agora as tuas considerações finais aí para quem está nos assistindo e para quem vai assistir depois e para quem vai ter acesso ao teu protocolo 3, né? Olha, Por Vinícius, eu favor. assim, me sinto bastante lisonjeado e honrado, na verdade, em ter essa oportunidade. Como eu disse bem no início, se me perguntasse assim se eu deveria ou se eu mereceria fazer uma sessão assim, eu diria que não, né, que as pessoas, várias pessoas do clube têm muito mais experiências e tal, mas a nossa experiência é essa simplicidade, entendeu? Assim, de planejar e de realizar e de que a gente, assim, podendo prever tudo antes, discutir, preparar bem, a gente garante muito mais segurança na realização, né? Porque a gente se preocupa bastante, né? Tu tá no mar, assim, mesmo a escolha das pessoas, né? Assim, porque as pessoas querem, assim, querem ir a bordo e tal, eu digo, não, assim, às vezes a gente não pode, assim, como é que eu vou dizer? O barco tem uma certa capacidade, tem certos papéis a serem exercidos, tem uma alternância nisso, mas tu tem que, enfim, dialogar com elas. Por exemplo, para todos eles eu dei as regras, né, do jogo antes do jogo. Assim, Uhum. o protocolo também, quando foi escrito, ele tinha um pouco essa intenção de que as pessoas iam participar de uma aventura, entre aspas, que ia durar 9 meses, e que não era assim que nem ir no tranquilo fazer um churrasquinho e voltar de tardinha, entendeu? Então era melhor que as regras fossem explicitadas. Foi assim, inclusive, respondendo a primeira pergunta lá, que nasceu o protocolo, Uhum. entendeu? No sentido de que Muito legal. a pessoa sabe Muito legal. em que projeto está, entendeu? Bacana. E o e-book é para todos nós, entendeu? Assim, tá ali o que eu pude registrar. Inclusive no e-book eu cito alguns outros pequenos manuais, guias ou e-books de outras pessoas Uhum. que tem e que são muito legais. E é isso aí, Gris. Tá? Um carinho grande para todos vocês. É tudo feito com bastante carinho no 3. E, e agora a gente está planejando a próxima etapa e tal, que é Muito bonita, legal. né? Henrique, a Nossa, gente vai ter que, infelizmente, encerrar porque o YouTube, claro. o Instagram vai me derrubar em 30 segundos aqui. Eu vou ter que dar um tchau geral. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo grande para ti. Até uma próxima oportunidade. Vai nos contando. Vamos voltar aqui logo, tá? Um beijão para todo mundo. Muito obrigado por terem acompanhado essa live conosco. Parabéns, Uruguaiana. Muito obrigado. E vai ficar gravado em seguida nas nossas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima.